Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marina, eu sou astróloga, taróloga, estudiosa de energia feminina e hoje a gente vai conversar sobre o ascendente e a importância desse ponto no nosso mapa, porém a parte perigosa do ascendente, né, que eu acho que muitas vezes as pessoas não comentam, né, que o ascendente ele pode ser muitas vezes uma pedra de tropeço na nossa vida. E eu vou explicar por que durante esse vídeo. Fiquem comigo, bora lá! Antes da gente começar o vídeo, eu quero fazer um agradecimento. Vocês estão vendo aí esse lindo, belíssimo, deslumbrante brinco que eu tô usando aqui. Apesar de meu canal não ser um canal para isso, eu não tô fazendo propaganda aqui, tá, gente? É um agradecimento. A Mila, que tem essa lojinha maravilhosa de semijoias, que se chama Solaro, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pro Instagram dela. Não é propaganda, mas é que ela merece. Gente, o trabalho é lindo, os produtos são belíssimos. Eu já comprei mais de uma vez aqui em casa, meu pai já comprou para dar de presente para minha irmã, eu comprei para dar de presente para minha irmã. Minha irmã tá feliz da vida, porque ela tá cheia de joias da Mila. Mas a Mila fez essa gentileza, esse carinho de me mandar, né, de enviar para mim aqui esse lindo, lindo, lindo brinco que eu falei pra ela que é da cor, é a cor do meu signo. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu recebi esse carinho e eu tinha que vir aqui. Também recebi uma cartinha linda dela que eu compartilhei lá no stories do Insta. E eu tô muito feliz, Mila, muito obrigada. Eu queria vir aqui agradecer você novamente pelo vídeo. Gente, a Mila é minha cliente, eu já fiz mapa pra Mila, a gente conversa bastante e eu fiquei muito, muito feliz de receber. Então isso aqui não é uma publi, não é propaganda, é simplesmente um agradecimento. E se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu falei. Bom, agora vamos falar sobre o ascendente, né, que é o que vocês estão aí mais ansiosos para saber. O ascendente no nosso mapa, quando a gente não entende muito de astrologia, está começando, ou a gente já ouviu falar, o ascendente ele é aquele ponto que a gente conhece como a nossa aparência, aquilo que as pessoas veem quando olham pra gente. E é mais ou menos nessa superficialidade da verdade do ascendente que nós ficamos. Sim, o ascendente fala muitas vezes da nossa aparência, principalmente do nosso estilo, também de traços físicos que a gente tem, apesar de que, como eu já falei para vocês em vídeos aqui, eu tenho um vídeo que é um estudo, um vídeo longo, um estudo que eu fiz sobre aparência. O ascendente não é a única coisa que conta, tá? Então, não é necessariamente o ascendente é importante, mas ele não sozinho ele não determina, tá? A não ser que existe uma força muito grande no signo ou no planeta que está no ascendente. Vou deixar por aí, vou deixar o link do vídeo aqui para quem tiver curiosidade. Mas, então a gente associa muito ao estilo, e é verdade, por exemplo, pessoas que têm ascendente em escorpião tendem a gostar muito de usar preto, de usar aquele estilo mais gótico ou simplesmente mais sério, né? Mais sofisticado. É verdade, isso não é mentira não. Então assim, não tô dizendo e nem tentando quebrar essa imagem que o ascendente tem popularmente como a nossa aparência e como as pessoas nos percebem. Isso é uma verdade. Só que não é só isso, entendem? Como tudo na astrologia, existe uma complexidade. E eu queria muito falar com vocês porque, como astróloga, eu trabalho com muitas pessoas. Eu tenho a oportunidade de ter contato com várias mulheres, homens também, gente. Eu acho que os homens estão cada vez se interessando mais pela astrologia. Eu fico feliz por isso, porque essa bênção de aprender sobre o seu mapa não pode ser só para as mulheres, né? Todos nós precisamos, acreditem, todos nós precisamos ter o nosso mapa lido pela pessoa certa, na hora certa. Então, eu tenho muito contato com pessoas e eu já reparei, pelas conversas que eu tenho com os meus clientes, que o ascendente é um problema. Muitas vezes a gente se identifica tanto com aquela imagem
que projetamos ou que os outros projetam na gente, isso acontece também com o ascendente, tá? Que a gente acaba se perdendo no personagem. Por isso que eu coloquei esse título. A perda do self, do eu, para essa persona, né? Esse arquétipo que muitas vezes a gente tem como algo com o qual a gente se identifica, né? Ou com o qual a gente gostaria de se identificar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Crescendo, Marina Moura crescendo, ali quando eu tinha os meus 9, 10 anos, e saibam, nessa fase teu ascendente já tá lá bombando, tá? Muitas vezes a gente nessa fase ali da infância, a gente parece muito mais o nosso ascendente do que o nosso signo solar. E o ideal é que depois ali dos 30, o seu sol ele tome cada vez mais conta, porque você está ganhando consciência de quem você é. Você já não precisa da persona, você não precisa tanto da persona, né? Mas então, eu ali entre os meus, como eu falei, 8, 9, 10 anos, eu era uma menina assim, muito geminiana. Se você me visse, você diria assim, gente, essa menina não cala a boca um segundo. Eu sempre gostei muito de palavras. Tá? Quando eu era pequenininha, eu queria aprender a falar bonito. Então eu comecei a falar, eu pegava palavras difíceis, né? Eu chamava de palavras difíceis, palavras rebuscadas e enfiava no meio de frases que não tinha nenhum contexto. E as pessoas riam de mim, né? Eu pequenininha, gente, isso daí eu tinha uns 9 anos. Minha mãe chega pra mim e diz, Marina, olha só, se você quer saber falar bonito, você tem que ler. Quem lê sabe falar, sabe se comunicar. E eu comecei a ler com a cidade mesmo, assim, ler de verdade, ler livros de adulto, né? Ali, livros de ficção, né? Agatha Christie, eu comecei com a cidade. E isso sempre foi muito importante para mim. Quando eu fui fazer o meu técnico no ensino médio, eu fiz o técnico de comunicação social, publicidade, propaganda. Então, assim, eu sempre estive muito dentro do mundo dos gêmeos. Eu adoro escrever, sempre gostei de escrever. Eu tive blog, eu escrevia poemas, né? Eu tive um blog, o primeiro blog que eu tive se chamava Aprendendo a Voar. Ó céus. É engraçado lembrar disso, gente. Depois eu tive um blog de livros, isso deu muito certo. Inclusive fui trabalhar com isso por causa desse blog, desse canal também que eu tinha, mas era mais o blog. Naquela época o YouTube ainda não era muito famosinho, não. Eram mais os blogs mesmo. Esse blog se chamava Minha Vida por um Livro. Ainda tem pessoas que vêm falar comigo lá no Instagram, dizendo, Marina, eu lembro do seu canal de livros. Eu fico muito, muito feliz quando eu recebo esse feedback. Mas pra vocês terem uma noção, eu fiz faculdade, assim, não terminei, tá, gente? Eu entrei e vi que não era o que eu queria. Mas fiz ali 4 períodos de jornalismo, enfim. Então, assim, eu sempre me vi nessa persona da mulher comunicativa, da mulher que sabe chegar a Roma, digamos assim, né? Sabe falar bem, sabe se comunicar bem, não tem medo de se apresentar, né? Eu lembro que os meus colegas às vezes tinham vergonha de falar lá na frente, e eu era sempre a pessoa... Eu tinha amigas muito comunicativas também no ensino médio, mas na faculdade tinha muita gente tímida, tá? Então eu ia lá na frente, eu falava... Enfim, eu nunca tive vergonha de falar em público, de me apresentar. Então, isso era aquela coisa geminiana do meu ascendente. Quem conhece o meu canal, não tá chegando aqui agora, né? Eu tenho Sol em Peixes. Então, durante muito tempo, eu lutei com muita força contra o meu Sol pisciano, porque eu acreditava que ele era uma fraqueza, tá? O Sol, o meu eu verdadeiro, a sensibilidade que eu tinha, aquele desconforto muitas vezes em sociedade, senti que eu precisava me retirar, mas eu me forçava a fazer as coisas, tentar ser sempre alguma coisa que eu não era. Marte está no meu ascendente, para quem não sabe, né? Então, assim, eu tinha um lado competitivo muito grande, que não cabia na minha energia solar pisciana. Então, assim, havia um conflito muito forte acontecendo ali dentro. Porque a energia do ascendente, meus amores, ele pede que você se identifique com alguma coisa que muitas vezes a gente não é. Se o teu ascendente, agora vamos lá, né? Astrologia, galera, pega o mapa de vocês aí. Se o teu ascendente, ele está num signo parecido com o seu signo, e parecido que eu quero dizer ele está no mesmo elemento, ou seja, no mesmo temperamento, ou seja, água, você tem Sol em... Minha irmã tem Sol em Câncer e ascendente em Escorpião.
acreditem, o desconforto para ela entre o eu e a persona é bem menor. Ela consegue combinar muito bem o eu com aquilo que ela mostra. Mas quando você tem, por exemplo, como eu, uma quadratura entre o Sol e o Ascendente, quando você tem uma dificuldade, um aspecto de dificuldade, ou dois signos que não se olham de maneira nenhuma, como numa inconjunção ou quincúcio, você tem um desconforto muito grande. O que você precisa fazer é, de certa maneira, abrir mão do Ascendente e potencializar o seu Sol. As características do Sol, gente, aquilo que está no nosso Sol é o que nos leva ao propósito de vida. Sentir realização, sentir que você cumpriu o teu propósito, que você está alinhado com o teu sentido de vida, isso está no Sol, não no Ascendente. Se você segue muito aquilo que você criou para você como uma verdade sobre quem você é, e você reprime as características solares por qualquer razão, isso vai trazer para você uma dificuldade de ter realização, satisfação, se sentir minimamente centrado ou centrada ali no que você está fazendo na sua vida, tá? Então, uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes, que tem aspectos difíceis entre o Sol e o Ascendente, é essa questão de quem eu realmente sou e quem eu gostaria de ser. Então, assim, por isso que eu falei que é o personagem que você escolhe. Pra mim, o personagem era Lois Lane. Eu era Lois Lane. O meu personagem era aquela mulher que é uma mulher do mundo, uma mulher muito social, que tá buscando uma notícia, que tá na rua. Essa era a Marina que eu queria ser. Essa era quem eu queria ser, a Lois Lane. Mas eu tô mais assim pra uma... Vamos lá. Uma Arwen do Senhor dos Anéis. Ou seja, eu sou uma pessoa muito introspectiva. Apesar de eu ter, graças a Deus, todas as características que o meu ascendente pôde me dar para eu me defender nesse mundo, que é o ideal do ascendente. O ascendente está aqui para que você tenha uma proteção no mundo, né? Eu não sou isso. Eu não sou só isso. E eu não posso me confundir com aquilo que eu queria ser e com aquilo que eu realmente sou. Eu preciso entrar num acordo entre essas duas energias, mas respeitando muito mais o meu Sol. Eu sou uma mulher de 30 anos, ou seja, hoje eu respeito o meu Sol, eu respeito a fragilidade de Peixes, eu respeito a introspecção, a introversão, a sensibilidade, eu queria ser a mulher racional, eu queria ser a pessoa racional, eu queria ser a pessoa mais durona. Não rola para uma pisciana, né? Então vocês que estão me assistindo, que têm esse mesmo conflito, potencializem o Sol de vocês, não o ascendente. Principalmente se você já tá ali com 20, 27, 28, 29, cara, o teu Sol quer levar você para o teu propósito de vida. Não se confunda com a energia do ascendente. Às vezes a gente desenvolve aquelas características do ascendente ali entre os 2 a 5 anos de idade. Você já tem cimentado dentro de você quem você é na sua família, por exemplo. É inconsciente, é um processo inconsciente, mas ele existe. Então você já sabe, por exemplo, que dentro daquela família você se encaixa de uma determinada maneira. Saturno no ascendente, muitas vezes, já desde cedo quer ser aquele que organiza, aquele que tem muita responsabilidade, se sente com muita responsabilidade, sente que tem muita responsabilidade. Quem tem Marte, por exemplo, que nem eu, já sente aquela coisa do combate, do confronto, e enfim, ou se for Vênus, que nem a minha sobrinha, por exemplo, minha sobrinha, minha afilhadinha, minha sobrinha, ela tem Vênus na casa 1, então ela tá com 3 anos, ela já incorporou muito essa Vênus em Leão na casa 1 dela. Então, assim, a gente pega essas características pra gente logo, muito cedo, ali, é o que eu falei pra vocês, ali no início da nossa infância, por causa do nosso ambiente, muitas vezes. Eu nasci numa situação muito difícil, muito complicada, o que justificaria o meu Marte na casa 1. Então, quem tem Marte na casa 1, Saturno na casa 1, Plutão na casa 1, pode ser que a situação da vida dos pais de vocês não estivesse das melhores no momento que vocês foram concebidos, no momento que vocês nasceram,
Então vocês já entram no mundo com uma determinada energia. Eu, por exemplo, entro no mundo com uma energia de sobrevivência, que é o que Marte mostra, né? Então, assim, tudo isso a gente pode ver ali na primeira infância da criança, ali logo na primeira e já seguindo para a pré-adolescência. Quando chega ali entre os anos dos 14, 15, 18, 20 anos, a gente começa a sentir provavelmente os conflitos entre o eu, o self, e a persona, né? E aquilo que a gente, muitas vezes a gaiola que a gente se engaiolou, né? Aquelas características que a gente criou pra gente que agora a gente não consegue sair delas. Por exemplo, se você construiu pra você uma imagem de alguém muito séria, vamos dizer que você tenha um ascendente em Capricórnio, tá? Então você criou pra você se identificou sempre com aquela imagem da pessoa muito responsável, muito séria, muito preocupada com tudo, preocupada o tempo todo, talvez com um pouquinho de baixa autoestima, que é o que eu vejo muitas vezes em quem tem um ascendente em Capricórnio, porque Saturno tá regendo a casa 1, mas você tem no teu Sol um signo como Peixes. Então veja, você é uma criatura da sensibilidade, mas você tenta agir de uma maneira muito prática. E isso, vejam, é duro para uma criatura pisciana que não lida muito bem com a praticidade da vida, tentar se forçar o tempo inteiro a ter aquelas características capricornianas na vida. Então é necessário atingir um equilíbrio. Eu tenho meninas, por exemplo, mulheres que têm o Sol em um signo de terra, como Capricórnio, e o ascendente em Peixes. E aí elas se identificam com aquela imagem da pisciana. Elas queriam ser essa imagem, essa sereia, que Peixes tem essa pecha, digamos assim, da coisa, do fascínio, da beleza, do sonho, né? Daquela coisa meio onírica da energia pisciana. Elas têm um fascínio por isso, elas gostariam, elas querem ser assim. Mas elas estão negando o Sol capricorniano, muito prático, muito verdadeiro, muito realista. Então, o que é necessário acontecer é um equilíbrio entre essa força do eu e a força daquela imagem que a gente tem que cumprir e que a gente sente que é o nosso papel muitas vezes. Porque o ascendente mostra o papel que a gente quer na vida. Ele mostra o papel, aquilo que você quer ser nessa vida, né? Mas o que eu quero e o que eu sou, o que eu quero, o que eu acho que eu quero, necessariamente não é quem eu sou. Vou dar um exemplo para vocês. O ascendente, ele acaba se tornando, muitas vezes, uma espécie de mentira que a gente conta para os outros. E claro, gente, eu tô pesando aqui em quem tem mais conflitos com o ascendente no mapa, tá? Mas quando você se relaciona com até afetivamente, né? Você atrai para sua vida, através daquilo que você mostra para as pessoas, aquela energia do ascendente. Vamos dizer que você tem um ascendente em fogo. Então você demonstra uma coisa mais enérgica, mais ali do temperamento... como é que eu falo? Do temperamento colérico, né? Muito ativo, muito impulsivo talvez, mas se você tem um Sol em terra, na verdade você está escondendo do mundo que você é uma pessoa bem mais séria, você é uma pessoa bem mais estável, bem menos impulsiva do que o que você parece, bem mais calculista do que você parece, enfim. Quando alguém que você se envolve afetivamente começa a descobrir quem você realmente é, o teu Sol, aí o negócio pega. Então, quando eu analiso sinastria, eu também observo isso, porque isso também é importante na sinastria. O quanto aquele casal ele está se enganando, talvez, na energia que eles estão sentindo um do outro. Se a gente tem muitos aspectos numa sinastria, para quem não sabe o que é sinastria, é astrologia de compatibilidade, tá? Compatibilidade amorosa. Se eu tenho muitos aspectos dos planetas pessoais de um com o ascendente do outro, mas faltam outros aspectos mais estruturados, mais com raízes dentro ali da conexão entre as duas pessoas, se tá tudo muito no ascendente, eu já levanto
né? Eu já fico alerta, porque o ascendente não é quem você é. O ascendente é aquilo que a gente acha que a gente é até descobrirmos quem somos. Então, ele tem importância, não estou usando esse vídeo para dizer que o ascendente não é importante. Você vai sim, de certa maneira, integrar na tua personalidade características do teu ascendente, mas você nunca deve confundir isso com aquilo que está lá dentro de você, que é o teu eu, o teu self. Meus amados, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha, quem sabe, clareado um pouco algumas coisas que às vezes eu falo sobre o ascendente. E para quem tem questões de ascendente, quem tem aí no mapa quadraturas, oposições entre o Sol e o ascendente, entre a Lua e o ascendente, é uma outra questão que eu falo em outro vídeo, trate disso. E entenda bem, conforme você vai saindo da adolescência e você entra na maturidade, quando você passa pelo retorno de Saturno, é aquele ponto ali em que Saturno volta para o mesmo posicionamento, signo e grau, em que estava quando você nasceu, você precisa ir deixando o ascendente ir e aceitar a tua energia solar e, de certa maneira, incorporar essa energia solar. Que muitas vezes é só parar de mentir para si mesmo sobre quem você é. Ok, meus amores? Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.